Gente, o vídeo de hoje, ele é um vídeo super incomum aqui no canal. É um vídeo até que eu tive um pouco de relutância pra fazer no início. Vocês sabem que o canal é estritamente sobre narrativa, sobre roteiro. Mas depois que eu conversei com pessoas próximas diferentes, cheguei na conclusão de que, de repente, explicar pra vocês como que eu me tornei roteirista, que passos eu tomei, o que eu evitaria fazer que eu fiz, ou o que eu teria feito mais, né? Ter esse bate-papo aqui com vocês, ter essa conversa com vocês, pode ajudar muita gente, né? Então, por isso que hoje eu estou aqui pra explicar pra vocês quem é Bea Góes e como que eu me tornei roteirista e professora. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Eu já vou pedir de antemão para que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque se eu deixar para falar isso no meio do caminho, eu vou esquecer, muito provavelmente. Então eu já vou falar isso logo de antemão. Minha história começa no ventre da minha mãe, tô brincando. Eu vou contar, gente, enfim, tudo que for relevante pra minha carreira. Vocês vão ver que às vezes eu vou entrar em alguns assuntos que parecem que não são relevantes, mas que no fim da história vocês vão ver, nossa, como isso foi importante pra... Pois é, vocês vão perceber que a história tem um pouco disso. E também já quero deixar de antemão que, assim, eu sou super nova, eu não tenho ainda uma... Ainda porque a gente espera que a gente tenha muito sucesso, né? Ainda não tenho, assim, uma mega carreira com vários filmes, várias séries, um monte de coisa, e prêmios, e... Ainda não sou esse roteirista, ainda não sou essa roteirista. Então não pensem que eu tô falando isso daqui do tipo, eu sou muito... Não, né? Eu tô realmente aqui contando pra vocês como foi minha carreira até agora. É bem possível que daqui uns 2, 3 anos eu faça outro vídeo tipo esse, explicando como que foi. Mas acho que é importante algumas coisas que eu tenho pra falar aqui. Acho que algumas coisas que eu aprendi nessa breve jornada que eu tive agora, vai fazer mais ou menos 5 anos, desde que eu comecei a estudar roteiro de verdade, comecei a trabalhar de fato na área, que eu acho que podem contribuir também pra carreira de vocês e pro aprendizado de vocês. Bom, então vamos lá. Meu nome é Beatriz Góes, eu sou de Manaus, se você não sabia disso. Sim, eu sou do norte. Muita gente pensa que eu sou carioca. Nunca fale isso a uma manauara, por favor, porque pra gente o nosso sotaque é extremamente diferente do carioca. A gente vê muita diferença. Quando o carioca fala, a gente sabe que ele é carioca. Pra gente é bem diferente. Às vezes, por exemplo, o paulistano não é, né? Pode parecer a mesma coisa, mas pra gente é bem diferente. Então, eu sou de Manaus, Amazonas, nascida e criada lá. E eu cresci numa família e eu cresci num meio bem conservador e tradicional, cujas profissões únicas que eram possíveis para alguém era direito, medicina e engenharia. Qualquer coisa, tipo assim, você fazer administração já dava uma virada de bico, assim, sabe? E já fica, vai fazer ADM porque não sabe o que é fazer da vida, sabe? E economia, assim, tipo, era o máximo que você podia fazer, assim, sabe? Se você fosse fazer qualquer outro tipo de faculdade fora isso, no meio em que eu fui criada, você, tipo assim, não, então você vai ser pobre, né? Não vai ter o que comer. Infelizmente, isso ainda não tá claro pra todo mundo, mas isso já é uma das coisas que eu ia deixar pra falar no final, né, do vídeo. Já tô adiantando, o povo que tava nas lives da semana passada sabe disso. Eu falo com antecedência, me atrapalho nas histórias que eu conto, uma confusão. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, né? Você não adianta também você ser médico, tá cheio de médico endividado, é uma das profissões que mais comete suicídio. Geralmente tá muito relacionada com essa questão financeira, né? Porque você pensa, você é médico, você é muito rico, né? E você vira médico e você não fica rico e você não sabe fazer da sua vida. Tipo assim, você recebe seu diploma, pronto, cadê o dinheiro? Não é bem assim. Então não tem nada a ver a sua profissão, a sua formação. Então assim, o seu título, o seu certificado não vai dizer nada sobre sua conta bancária, a não ser que você realmente saiba como encher a sua conta bancária com o seu título, né? E não é todo mundo que sabe fazer isso. Mas bem, continuando, né? Então eu cresci nesse meio e durante muitos anos eu disse que ia fazer direito, porque meus 2 pais são formados em direito, apesar de minha mãe não atuar na área, ela é empresária. E como meu irmão mais velho já foi fazer medicina, era esperado que eu, como a segunda filha, fosse fazer direito, entendeu? Pra ter a família feliz, doriana, perfeita. Só que, né, eu sempre gostei muito de ler. E quando eu tinha mais ou menos 12 anos, foi quando eu comecei a escrever ficção pela primeira vez. A verdade é que, assim, quando eu tinha 10, eu ganhei um diário, e eu comecei a escrever nesse diário, né? Foi quando eu me apaixonei, assim, pelo exercício da escrita, de ficar escrevendo, propriamente dito. E quando eu tinha 12 anos, eu comecei a escrever minha primeira história, tipo, um romance de ficção extremamente melodramático, no Paint. Exatamente. Eu não tinha um Word no meu computador, que era tipo um computador que os filhos usavam, sabe? Que a gente dividia, os meus irmãos. Mas tinha um Paint lá. Era aqueles Windowsão, sabe?
gigante, pesado, que tinha CPU zona, assim, era desse tipo. Não tinha Word nesse computador, então eu tinha que escrever no Paint, porque era, assim, eu não sabia que existia bloco de notas no computador, eu era criança, tipo, eu não sabia usar direito. Então, eu escrevia no Paint, eu aumentava o negócio lá de texto e pronto, começava a escrever, né? E eu escrevia, tipo assim, com a fonte rosinha e aquelas letras horrorosas, sabe, que dão, cheia de rococózinho, sabe? Mas horroroso. Ai, uma coisa brega. Mas, enfim, era a maneira como eu conseguia, né? E sempre continuei escrevendo e tudo mais. Descobri o site de fanfic, comecei a escrever fanfic, escrevi muita fanfic de Inuyasha e Sailor Moon. Eu sempre gostei muito de cultura asiática, tá? Então, gente, assim, você não tem que ter vergonha de por onde você começou a escrever, tá? Assim como eu sei de outros roteiristas que também começaram a escrever escrevendo fanfic, tá? Então eu sei que eu não sou a única. Então você não tem que ter preconceito e nem receio de por onde você começou a escrever, né? A gente nunca vai começar escrevendo o nosso melhor trabalho. Nunca. A gente não sabe qual vai ser o nosso melhor trabalho. A gente só sabe qual é o nosso melhor trabalho, que é quando a gente para e a gente reflete. Pô, acho que o meu melhor trabalho foi esse, por conta disso. Então, sempre trate todas as suas histórias e todos os seus projetos como se fosse o projeto da sua vida. E como eu estava contando pra vocês, eu sempre gostei muito de cultura asiática, né? E eu sempre era meio esquisitinha, assim, no colégio por conta disso. Eu sempre fui meio magrelinha, assim, e o meu cabelo, eu não sabia cuidar direito do meu cabelo, então ele ficava, assim, super feinho, desidratado, sabe? Eu não sabia como arrumar. E eu sofria bastante bullying naquela época por conta disso, e porque, assim, eu queria conversar sobre anime. Quando alguém me perguntava qual era a minha música favorita, eu falava uma de um grupo de K-pop, e eu era muito zoada por conta disso. E é engraçado até, assim, porque hoje, pra mim, é uma grande evolução quando eu posto alguma coisa de K-pop nas redes sociais, porque eu escondi, né? Depois que a gente vê que a sociedade não aceita, né? Nosso primeiro ímpeto é esconder, né? Coisa que a gente não deve fazer na realidade, né? A gente nunca deve esconder quem a gente é e das coisas que a gente gosta, no fundo. Isso faz muito mal pra gente. E eu sempre escondi, né? E isso me ajudou a sobreviver melhor à escola. E por que isso é relevante? Porque foi justamente o K-pop que fez eu decidir que eu queria trabalhar com escrita. Eu ainda não sabia que eu queria ser roteirista, mas eu sabia que eu queria trabalhar escrevendo. E quando eu tinha 14 anos, um site de K-pop brasileiro, né, no site que traduzia várias notícias de outros sites de K-pop, e esse site também, ele tinha umas colunas, sabe, de crítica, de opinião, algumas colunas que comentavam a cultura, e eu acompanhava esse site porque eu gostava, né, do mundo de K-pop e da cultura. Sempre achei cultura asiática, de uma forma geral, muito interessante, principalmente as religiões e tudo mais. E quando eu tinha 14 anos, esse site abriu uma seleção para pessoas que quisessem contribuir, né? Você não seria remunerado por isso, mas que quisessem contribuir para o site, né? Seja com tradução, traduzindo notícias, ou fazendo uma coluna, né? Criando uma coluna ali. E tinha algumas opções de coluna e tinha lá uma coluna de opinião, que era para você comentar sobre a cultura, comentar sobre os hábitos, né? Comentar alguma polêmica, né? Fazer esse tipo de comentário. Só que tinha uma questão. Pra você trabalhar lá, não trabalhar, né? Mas pra você contribuir pro site, você tinha que ter no mínimo 18 anos. E eu não tinha, eu tinha 14. Tinha uma vaga pra coluna de opinião. Eu fiz o texto da coluna de opinião, eu escrevi no site, eu menti a minha idade, eu disse que eu tinha 18 quando eu não tinha. E fui eu que ganhei o negócio, vocês acreditam, gente? Eu fui a única colunista lá que passou. Tiveram outros, né, que foram pra coluna de crítica e tudo mais, né, mas eu fui a única. Pra coluna de opinião, eu fiquei responsável pela coluna de opinião. Eu lembro que era obrigatório ter Facebook, né, porque a gente interagia pelo grupo do Facebook. Eu tinha um Facebook que tinha, tipo, minhas fotos, minha história e tal. Eu apaguei esse Facebook e criei um novo. Mas não demorou muito, gente. Depois de uns 2 meses que eu tava lá com o pessoal, eu comecei a interagir bastante. Inclusive, sinto bastante falta de interagir com toda essa galera do site. Era todo mundo, assim, muito gentil, muito gente boa. E depois de 2 meses eu contei a verdade pra eles. Eu falei, eu não tenho 18 anos, eu tenho 14. E eles, tipo, poxa, tudo bem, mas você é muito boa e tal, né? A nossa razão de ter colocado pelo menos 18 era pela qualidade. Como você tem qualidade, não tem problema. E o que aconteceu? Um dia eu escrevi uma coluna, que eu não vou nem falar, gente, o nome do site, e nem o nome da coluna, que é pra vocês não encontrarem. Tem muito tempo que eu não leio, não sei nem se ainda tá na internet, se ainda tá disponível, mas tem muito tempo que eu não
leio e tal, eu não sei se ainda concordo com as coisas que eu falei lá, tá? Então por isso que eu não falo nada aqui. Mas um dia eu escrevi uma coluna e essa coluna começou a ter tanto acesso, tanto comentário, tanto compartilhamento, que o site caiu. De tanto acesso que o site teve por conta daquela coluna que eu postei. Todos os fãs de K-pop no Brasil estavam falando daquela coluna nos grupos e tudo mais. E eu lembro que naquele dia eu senti um negócio, uma sensação, como eu nunca senti na minha vida. Até hoje, essa sensação que eu senti naquele dia. Eu olhei e eu falei assim, nossa, é uma sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, sabe? Eu me encontrei e eu percebi que era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. Eu queria interagir com as pessoas por meio da escrita, eu queria engajar as pessoas por meio da escrita. Eu queria, sabe, compartilhar conhecimento e emocionar e trazer sensações diferentes para pessoas por meio da minha escrita. E a partir daquele momento em diante, isso nunca saiu da minha cabeça. Apesar de eu ter continuado com a ideia de fazer direito, porque na sociedade que eu vivia, na minha família, era impensável que eu cursasse outra coisa, que eu fizesse outra coisa da minha vida. E o que aconteceu? Quando eu tinha 16 anos, eu tava numa escola de dança e pra mim foi primordial dançar durante muitos anos, porque fez eu ter esse contato com a arte e na dança eu conheci várias pessoas que não tinham feito direito, medicina e engenharia, que não tinham a pretensão de fazer e que estavam muito bem obrigadas e muito felizes e muito tranquilas, sabe? E eu lembro que foi num dia que tinha um espetáculo, a gente tava fazendo o espetáculo do Rei Leão, inclusive. Quando eu cheguei com a minha mãe, eu falei assim, poxa mãe, eu não quero fazer direito, eu não quero, eu não me vejo, sabe, trabalhando como advogada, como concursada, eu não me enxergo nessa área. E aí a minha mãe olhou pra mim e falou assim, eu sei, minha filha, que você não quer fazer direito. Eu sei. Mas aí você descobre, né, o que é que você quer fazer da vida e tal, e trace um plano para tal. Foi engraçado assim, porque eu contei pra minha mãe como se fosse uma mega novidade impactante, sabe? E ela, tipo assim, acho que mãe, né? Ela olhou assim, tipo, cara, eu sei que você não vai fazer direito, eu tô vendo, sabe? Eu percebo que não é o que você quer fazer da vida. E aí, o que aconteceu? Depois de, inclusive, conversar com uma psicóloga sobre isso, depois de pesquisar bastante, eu decidi que eu queria fazer letras. Eu já era assim, sabe? Eu ia super bem nas matérias de português e literatura. Tanto que no meu terceiro ano do ensino médio, eu vivia saindo de sala nas aulas de português, porque eu geralmente estudava química, física ou engenharia, sabe? Na sala. Eu não ficava estudando português porque eu já sabia tudo que tinha que saber pro vestibular de português. E foi quando eu decidi fazer letras, que eu tinha uma paixão muito grande por escrever, por consequência, eu gostava muito da língua portuguesa e de literatura. E eu acreditava que esse era o estudo adequado para que eu aprendesse a escrever e tivesse uma carreira como escritora. Passei por muitos enfrentamentos dentro de casa, principalmente com meu pai, até convencê-lo de que eu não morreria de fome, de que eu teria como pagar minha janta, mesmo fazendo letras. E pesquisei carreira de vários escritores brasileiros que conseguiram obter sucesso, seja por meio de livros, seja por meio de blog, por meio de livros de autoajuda ou livros de ficção, enfim. Escritores que, vendendo livros, conseguiam ter uma boa qualidade de vida, conseguiam ter conforto, conseguiam prover para as suas famílias. E foi inclusive na mesma época que eu comecei a trabalhar como freela, fazendo tradução e revisão de texto. Eu revisei tanto TCC de tanta coisa que vocês não fazem ideia. Às vezes eu sei, às vezes eu tô tipo numa conversa e eu falo umas coisas pra alguém e a pessoa fica, mas como é que tu sabe disso? Eu, pô, então é que eu revisei um TCC um dia que era sobre isso, né? Porque assim, apesar dos meus pais a gente ter uma vida muito confortável na família, depois que a gente faz 16, 18 anos, eles, enfim, pararam de dar mega regalias pra gente, né? Então se a gente quisesse uma viagem, quisesse comprar uma coisa mais cara, quisesse alguma coisa, a gente tinha que ganhar nossa própria grana. E eu consegui isso por meio de tradução e revisão. Inclusive, eu não sei se você sabe, tradução é algo bem lucrativo, é algo que consegue te dar uma boa grana mensalmente. Se você começa fazendo freela de tradução, e se você for um tradutor juramentado concursado, você ganha bem, você ganha bastante dinheiros. E também quando eu tinha 16 anos foi quando eu fui fazer intercâmbio na New York Film Academy em Los Angeles, e nesse curso durante um mês, que a gente tinha mais ou menos 8 horas de aula por dia, todo dia de segunda a sexta, a gente que eu falo os alunos, né? A gente desenvolveu cada um 3 curtas, né? A gente era uma turma, eu entrei na turma de filmmaking, eu queria entrar na turma de roteiro, só que não formou turma. Só formou turma pra filmmaking, que incluía tudo, né? E dentro de filmmaking tinha roteiro também, acho que 30% da grade
faculdade, mais ou menos, era de roteiro. Quando eu entrei em contato com roteiro a primeira vez na minha vida, e assim, naquela época, hoje, se você já trabalha no mercado, se você já conhece, eu não recomendo tanto assim a Naifa, porque ela é muito pra quem não sabe nada. Se você não sabe nada, se você não conhece, se você quer aprender, se você quer entender, aí eu te recomendo. Mas se você já entende, se você já sabe de algumas teorias, se você já participou de alguma gravação e tudo mais, eu não recomendo tanto assim. A experiência foi bem legal porque a gente pôde gravar dentro do estúdio da Universal, a gente almoçava na Warner Brothers, então a gente teve uma experiência muito legal. E a gente tinha uma turma, né? Então nós éramos 3 meninas, 3 adolescentes, né? Na turma de filmmaking. E cada uma no curta da outra tinha que fazer outra coisa. Então, gente, eu fiquei até segurando o microfone em um dos curtas. Eu lembro que eu cheguei pra dormir nesse dia, o meu braço estava caindo. Gente, a pessoa que opera o boom, essa pessoa, ela tem que malhar todo dia, porque não é possível ficar carregando aquele treco e ficar aqui, ó. É só que assim, você gira pra um personagem e pro outro, pra um personagem e pro outro. Não dá, gente, não tem condição. E em outro curta, eu até peço desculpas da minha amiga, ela sabe quem ela é, porque eu fui o câmera. E eu sou péssima com câmera. Vocês estão vendo, né? Que tá uma luz horrorosa aqui, uma sombra horrorosa aqui nesse fundo, gente. Eu sou péssima com fotografia. Eu tô, inclusive, querendo fazer um curso pra ver se eu melhoro minha consciência fotográfica, porque não é muito boa. Mas então, a gente fez 3 curtas. Também vocês nunca vão assistir esses curtas, eles não são muito bons, né? Mas é isso, gente. A gente não começa de cima, né? A gente começa de outros lugares. A gente começa primeiro errando bastante pra depois poder ir acertando, né? E depois que eu conversei bastante com os meus pais, consegui convencê-los de que eu queria fazer letras, eu passei a estudar bastante pro vestibular, porque meus pais falaram assim: beleza, você pode fazer letras, só se for na USP. Se for em outra faculdade, você não vai fazer. Você só vai fazer na melhor universidade do Brasil, que é a USP, porque se você passar aqui no estado, aqui no Amazonas, você vai fazer direito. Tanto que os vestibulares do Amazonas eu coloquei pra direito, e talvez eu propositalmente tenha errado algumas questões no vestibular pra eu não passar em direito. Que foi engraçado assim, eu não passei nos vestibulares do Amazonas, que são mais fáceis. Chegou na USP, eu tinha nota pra passar em direito, engenharia, um monte de coisa, e meus pais ficaram assim meio... Porque eu sabia que se eu passasse em direito lá, era muito provável que eles quisessem me manter lá, né? Que eles me convencessem a ficar lá fazendo direito, e eu não queria, né? Eu queria muito fazer letras e morar em São Paulo, porque eu sabia que eu só teria uma chance de carreira se eu morasse no eixo Rio-São Paulo, e eu acho São Paulo uma cidade bem mais segura que o Rio de Janeiro, e gosto mais das produções que são feitas aqui. O Rio tem grandes emissoras, né? Ficou bem restrito mais a novela, agora que tá tendo uma produção maior de séries lá. E aqui em São Paulo que rolava as produções independentes, então eu queria muito ir pra São Paulo, né? E deu certo, passei na USP, passei em letras e me mudei pra São Paulo, comecei a morar aqui sozinha com 17 anos. Sabe o que eu tô pensando? Que meus pais me assistem e eles não sabiam que eu tinha errado questões propositalmente lá nos vestibulares do Amazonas pra... Tudo bem, acontece, né? Uma hora eles iam saber. Quando eu estava aqui em São Paulo, no meu primeiro ano como aluna de letras, né? Primeiro, assim, eu tive um breakdown muito grande, porque eu vivia, né? Como eu falei pra vocês, era uma família bem conservadora, então era muito restrita, assim, o que eu podia fazer, pra onde eu podia sair, né? As coisas que eu podia fazer na cidade. E quando eu vim pra cá, eu comecei a morar sozinha e eu tinha 100% de liberdade. Eu estava num colégio que ele só não era militar no nome, mas ele era, assim, bem militar. A gente não podia nem abraçar os nossos amigos, a gente não podia ter contato físico, não podia estar com unha de cores chamativas, cabelo, você não podia pintar e tal. Era um colégio, assim, muito, muito, muito rigoroso. E eu vim estudar na USP, na FEFELESH, né? Quem sabe o que é FEFELESH vai entender o que eu tô falando, né? Eu tive um breakdown, eu sempre fui uma excelente aluna, eu sempre fui estudiosa. Mas eu comecei a reprovar, ficar de recuperação nas matérias. Teve uma matéria de linguística que eu reprovei no primeiro ano. Fui fazer lá nos 45 do segundo tempo no último semestre. É uma coisa feia. Meus pais também não sabem que eu reprovei nessa matéria, né? Enfim. Né? Então, assim, você viver sozinho, né? Depois que você vive com muitas pessoas, é muito legal, mas também traz um desconforto emocional muito grande, né? Morar sozinho não é fácil. Morar longe, morar numa cultura que é bem diferente do que você foi criado, do que você foi acostumado, é difícil, não é fácil, né? E hoje, eu até gosto porque eu acho que isso me traz uma experiência diferente como roteirista. Quando tem projetos que falam sobre Amazonas ou que se passam no Amazonas, geralmente me chamam, ou alguém me indica, sempre tem
esse bônus, né? E é engraçado porque você tem a experiência de viver como forasteiro, né? Não só em São Paulo, mas agora em Manaus. Já tem 5 anos, daqui a pouco vai fazer 6 anos que eu moro aqui em São Paulo, e daqui a pouco eu chego em Manaus e não é mais a mesma coisa, e aqui eu também não sou paulistana, mas eu também não sou mais 100% Manaus, você fica ali num limbo, sabe? Você não é meio que de lugar nenhum. Então, assim, não é uma escolha fácil, mas foi uma escolha que me fez amadurecer absurdamente, né? E eu tava nesse momento super melancólico, que eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu não sabia o que eu queria, eu entrei na faculdade e eu tive muita dificuldade de fazer amizade. Eu lembro que eu fiquei 9 meses, gente, na faculdade, sem me comunicar. Eu tinha muita vergonha e, assim, eu era super travada, sabe? Eu pensava, pô, aqueles são paulistanos, sabe? A gente cresce lá no Norte e Nordeste escutando um monte de merda. A gente escuta que paulistano é muito melhor que a gente, que o pessoal de São Paulo trabalha melhor que a gente, estuda melhor que a gente, que eles são superiores porque vivem no estado que é mais rico, que produz mais. Então eu tive que vencer esses preconceitos primeiro, a me relacionar com as pessoas de lá, né? Enfim, fiz amizades super bacanas na faculdade, no fim das contas. Mas no primeiro ano eu tava super melancólica, eu não tava bem, eu não tava indo bem na faculdade. E foi quando eu decidi fazer um curso no Sesc de roteiro. Era um curso com um cara chamado José Carvalho, meu mestre de roteiro. Era um curso que custava R$40, gente, mega acessível o curso. Recomendo que vocês procurem cursos de cinema no Sesc, de Sebrae e afins. E era um curso de 14 horas sobre narrativa de série. Então eu fui lá ver roteiro pra série, nunca tinha estudado, não estudei isso na NAIFA, fui lá conhecer pra ver se eu gostava desse professor também. Cheguei lá, sentei na primeira fileira e eu fiquei simplesmente apaixonada por roteiro. Eu vi o Zé falando e eu me destaquei tanto no curso, sabe? Ele fazia perguntas e eu respondia algumas coisas, porque ele fazia muita referência aos gregos e era justamente o que eu tava estudando na faculdade, né? Poética, aristotélica, tragédia, enfim. E eu me destaquei tanto nesse curso que ele me chamou pra fazer parte da roteiraria, escola de roteiro. Isso foi em 2016 e estou lá até hoje. Já são aí quase 4 anos, mais de 4 anos na realidade, de muito amor entre eu e a roteiraria. É um caso sério, é um relacionamento muito sério. E deu muito sentido na minha vida encontrar a roteiraria, encontrar roteiro, sabe? Quando eu me deparei com a dramaturgia audiovisual, eu olhei aquilo e eu falei, cara, é isso. Sabe, eu ia, eu não faltava. Gente, é muito raro eu faltar aula da roteiraria. Eu faltava assim, que eu amava, assim, era a alegria da minha semana. Eu podia estar me sentindo uma merda. Eu ia pra roteiraria, eu saía de lá contente. Às vezes o Zé, ele passava 30, 40, 1 hora lá, ele dava 4 horas de aula, a gente saía com dor de cabeça, sabe, de tanta coisa que ele falava. Mas eu saía tão realizada, eu saía com um sentimento de, nossa, ainda bem que isso existe. Eu fiz o curso de longa da roteiraria, né, que durou 1 ano e meio. Depois eu fiz mais o curso de série, que durou mais 1 ano e meio. Quando eu terminei de me formar lá, eu pedi pra trabalhar lá como monitora. Trabalhei lá como monitora durante mais 2 anos, até que me formei na faculdade, né, foi concomitante, né. Depois que eu me formei, ainda fiquei um tempo como monitora, mas me formei e comecei a dar aula lá também. Foi minha primeira turma de roteiro, 17 aluninhos muito queridos. E eu dei um curso sobre o melodrama em Game of Thrones. Por quê? Paralelamente a isso, eu comecei a fazer mestrado em cinema. Quando eu fui parando, quando minha faculdade começou a acabar, chegou no último semestre, bateu um desespero, sabe? Tipo, cara, em todos os anos da minha vida eu sempre tinha que estudar, eu sempre tinha que, sabe, entregar trabalho, eu tinha que, sabe, fazer alguma coisa. Eu não sei se eu tô preparada pra largar isso já, sabe? E foi quando eu decidi fazer mestrado na ECA, na USP também. Passei depois de um longuíssimo, dura 6 meses, o processo seletivo, tem várias etapas. Passei e eu estudo justamente o melodrama em séries serializadas para streaming. Esse é o tema do meu trabalho. Em breve, muito provavelmente, vocês vão começar a ouvir falar disso. Quem sabe, vou publicar o livro com a minha dissertação. Mas eu pulei umas etapas aí que aconteceram nesse meio do caminho, né? Isso aí foi um pouco da parte acadêmica, né? E o que aconteceu, gente? Em 2017, foi quando eu comecei a entrar nos meus primeiros projetos como roteirista, né? Como desenvolvimento de roteirista. Primeiro foi para um videogame, depois para um longa-metragem. Foram os 2 projetos que eu mais me envolvi. Foi quando eu tive a experiência de trabalhar com outros roteiristas, outros alunos, outros aspirantes a roteirista. Foi uma grande experiência pra mim. Nenhum desses projetos foi pra frente, né? Mas é normal. Também não recebi por nenhum desses projetos, que também é normal, também acontece, né? No meio do caminho também eu comecei a ir pro Rio Content, Frapa, Rota, todos esses festivais, comecei a ir para esses lugares, porque isso realmente faz diferença, isso te faz ganhar uma compreensão muito grande do mercado audiovisual e faz muito bem para sua carreira como roteirista também. E depois de já ter entrado em um ou outro projeto, em 2019, que foi quando eu comecei a trabalhar como monitora na roteiraria, eu criei o Narratologia. 14 de janeiro de 2019 foi liberado o primeiro vídeo de narratologia
o que é a jornada do herói, né? Foi o primeiro vídeo do canal, acho que não poderia ter começado com um vídeo mais emblemático. Hoje eu já tirei esse vídeo do ar, porque na época, hoje assim, eu sou bem comunicativa, né? Na época não, eu ainda era bem bichinho do mato. Então eu não conseguia gravar assim confortavelmente. Então eu tomei 2 shots de uísque pra gravar. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui no vídeo. Mas enfim, eu tomei 2 shots, então eu não tava 100% ali, sabe? Por isso que eu tirei o vídeo do ar. Achava que tava muito apropriado. O Aristóteles observou que tipos de procedimentos se repetiam no tipo de narrativa da época dele. Qual era o tipo de narrativa da época dele? Tragédia grega. Ou seja, tipo Medeia, Antígona. Ah, gente, não tinha Disney nem Marvel ali no tempo dele, né? E, enfim, depois eu fiz toda uma semana, né? Tem 5 vídeos aí sobre o Jornada do Herói no canal que vocês podem encontrar. Nossa, eu berrava no primeiro vídeo, falava alto. Ixi, nossa, o cenário tava bem, eu não sabia iluminar, enfim. Antes feito do que perfeito. Não vá ficar adiando o seu primeiro projeto. Cara, o importante é fazer, o importante é tomar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais importante deles e eu sou muito grata a ter tomado esse primeiro passo e a ter criado o canal, porque se não fosse o canal, eu não teria conseguido o meu primeiro trabalho como roteirista e nem o segundo e nem o terceiro. O que aconteceu? Em 2019, depois que eu criei o canal, eu comecei a chamar a atenção por conta do canal, né? E foi uma coisa que eu pensei também, cara, se eu não avisar para as pessoas que eu sou roteirista, se elas não souberem que eu sou roteirista, como que elas vão me contratar? Elas precisam saber que eu sou roteirista. E foi por isso que eu criei o canal. E eu, inclusive, recomendo muito que vocês usem as redes sociais de vocês também, que vocês coloquem na bio do Instagram, do Facebook, que vocês são roteiristas, entrem nos grupos de roteiro que tem na internet, que tem no Facebook, entrem no grupo dos narratólogos do Telegram. É assim que você vai conseguir seus primeiros trabalhos, é se amostrando, tá? Como a gente diz na minha terra, né? Ficar com vergonha não vai te fazer ganhar um trabalho, gente. Quem não chora, não mama. E quando foi mais ou menos em março, abril, o Gusta entrou em contato comigo e a gente já se conhecia, já tinha amigos em comuns e ele falou assim: Bea, eu quero fazer um curta pro canal e eu quero que tenha uma narrativa mesmo, eu quero que seja um curta-metragem mesmo, com uma narrativa cinematográfica. Você faz o roteiro? Fiz, não cobrei nada, coisa que eu recomendo pra vocês, não cobrem no primeiro trabalho de vocês, a não ser que seja um valor bem simbólico, tá? Mas é muito possível que vocês trabalhem de graça no início, antes de ganharem como roteiristas propriamente ditos. E depois de muito desenvolvimento, a gente começou a gravar mais ou menos em junho, julho, não, acho que foi julho. Julho e agosto foi quando a gente gravou o curta. E vocês têm aí o curta-metragem, o Só Olhando, que tá disponível no YouTube, já tem mais de 300 mil visualizações. Narrativa bem classicona, inclusive tem até vídeo aqui no canal explicando como que eu fiz esse roteiro, como que eu criei esse roteiro, como que eu desenvolvi esse roteiro. Você pode ir lá checar também. Fiz o curta Só Olhando e no curta, uma das atrizes era a Gabi Lopes. E a Gabi, uma pessoa sensacional. Beijo, Gabi, é uma querida, eu gosto muito da Gabi. Ela tem uma produtora, ela é sócia de um diretor fenomenal também, o Daniel Tupinambá. E porque ela gostou muito de mim, ela me trouxe pra conversar com o Dani e ela falou assim: Bea, tá tendo PROAC agora e a gente tá querendo inscrever um longa e um curta no PROAC. Você inscreve com a gente? PROAC, pra quem não conhece, é um edital. Acho que, se eu não me engano, é só daqui de São Paulo. Aí eu, beleza, vamos nessa. Escrevemos, o curta e o longa que a gente escreveu passaram os dois para o PROAC. E, nossa, foi uma alegria, assim, em geral. E a gente tá em desenvolvimento aí, terminando de levantar o orçamento pra poder começar a desenvolver e a captar as imagens desse longa e desse curta-metragem também. Mas uma coisa que virou muito a chave pra mim foi no meio de 2020, foi ali em junho, exatamente no início de junho, que foi quando a Gabi, também dessa mesma produtora, me chamou pra fazer a websérie Quarentenados. Quarentenados é uma websérie super querida, inclusive eu tô devendo pra vocês o vídeo de como que eu escrevi a websérie Quarentenados. No primeiro episódio da série, a gente teve em menos de 24 horas 1 milhão de visualizações. É uma série que ela foi gravada para o IGTV em formato vertical. Então você assiste a série em formato vertical, isso foi bem desafiador, foi bem interessante também de fazer. E o elenco também, o elenco fenomenal, né? Todo mundo ajudou bastante. Isabela Santoni, Fábio Rabin, Thalita Meneguinha, a própria Gabi, Lady Nada, Michael Rodrigues, todos eles contribuíram e muito para a série. A gente já teve participação da Angela Dipp e do Paulinho Serra também. 2 queridos também, elenco super querido, foi uma produção muito bacana. Galera! Oi! Que gente linda! É isso mesmo. Nesse período também eu já estava fazendo mestrado e eu também já tinha começado há alguns meses a fazer consultoria de roteiro. Então comecei a desenvolver isso paralelamente, eu reviso muito roteiro, faço muita consultoria de roteiro também. Fui chamada depois para fazer uma outra websérie que eu acho que acabou não rolando também, para desenvolver uma outra websérie. E quando foi no final de 2020,
né? Quando eu tinha 22 anos. Eu ainda tenho 22 anos gravando esse vídeo, mas enfim. Eu fui chamada pra trabalhar numa sala de roteiro de um player que eu sempre tive o sonho de trabalhar. Então assim, gente, é porque eu não posso falar pra vocês, a gente assinou um contrato de sigilo, eu não posso falar nada pra vocês, não posso falar nem pra quem é, nem qualquer tipo de pista sobre gênero, sobre trama, sobre premissa, mas eu asseguro pra vocês que eu tô realizando um sonho, que eu tô muito feliz e muito grata pela oportunidade que eu tô vivendo hoje, que eu tô extremamente realizada de estar fazendo o que eu tô fazendo nessa sala de roteiro. Eu espero que vocês saibam em breve o que eu tô fazendo, né? E é isso, gente. Também ano passado, 2020, foi um ano que eu fiz muita coisa. 2020 foi um ano que eu também conquistei minha independência financeira, não no sentido de poder parar de trabalhar, mas no sentido de não depender mais de ninguém, né? Eu já vinha reduzindo bastante a quantidade de dinheiro que meus pais mandavam e eu me considero uma pessoa mega privilegiada por isso, né? Meus pais puderam me apoiar até pouco depois de eu ter me formado na faculdade, né? E hoje eu vivo 100% de renda de roteirista, consigo fazer tudo que eu quero, viver da maneira como eu quero. Sou extremamente grata por isso. E eu tenho também os meus cursos de roteiro que você pode se matricular. Tem mini curso que vai abrir inscrições em breve, em fevereiro, né? Ele é um curso que eu te ensino as bases da narrativa, é um curso introdutório, que eu te ensino a fazer uma sinopse, a melhor sinopse, ganha uma consultoria gratuita comigo. E tem também o curso de formatação de roteiro, que está com inscrições contínuas, que você pode se inscrever no curso também. O Narratologia já tem 2 anos, faz 2 anos esse mês, fez semana passada, agora 2 anos. E eu também quero deixar um agradecimento muito especial a Sam, que tá desde o início do canal comigo. Sam, você sabe que você foi excepcional desde o início e sem ti eu não estaria aqui hoje, tu sabes disso. E também ao Rafa, que entrou ano passado. O Rafa vem se tornando meu braço direito do canal, também roteirista, marqueteiro e assim, veio super pra somar. E quero também agradecer a vocês que estão aqui, porque sem o Narratologia, eu tenho certeza de que eu não teria conquistado o que eu conquistei até agora. E eu tenho certeza de que também não conquistarei outras oportunidades que ainda estão por vir. Não conquistaria outras oportunidades que ainda estão por vir se não tivesse Narratologia. Então eu sou muito grata a todas essas pessoas e a todos vocês e Sam e Rafa também, que me ajudaram demais. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham podido tirar algum aprendizado, algum ensinamento disso. Repito, eu sei que não fiz um monte de coisa, eu sei que eu não fiz um blockbuster, eu sei que eu não tenho, oh meu Deus, uma carreira de muitas reviravoltas e experiências, mas sinto que eu amadureci bastante já nesses poucos anos e eu sinto também que eu vou amadurecer ainda mais e acho que vocês podem tirar algum aprendizado disso que eu vivi. E até prefiro saberem como que é mais ou menos assim a carreira de um roteirista e saber que na realidade cada um vai ter sua própria carreira. A carreira de roteirista ela é muito atípica, né? No sentido de que não tem um passo a passo certinho, né? Mas acho que é legal pra vocês saberem quem sou eu, né? E saber uma pessoa que tá conseguindo viver como roteirista e que tá realizada e que vive bem também, porque eu sei que isso é muito importante pra gente também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de me seguir no Instagram, deixar seu like, se inscrever no canal e muito obrigada pela sua audiência. Tchau!